Quando a gente fala assim, de onde vem a palavra preditiva, né? É manutenção preditiva. O que é manutenção preventiva? Tem a corretiva, preventiva e a preditiva, né? Corretiva é aquela que quebrou, tem que arrumar, faz parte do jogo. Preventiva é a troca de óleo, é a troca da correia, etc. A preditiva, o que é? Você acompanha aquele elemento. Então, por exemplo, eu estou com uma produção alta e eu não quero parar neste momento a minha máquina, porque se eu parar eu perco 3 dias de produção. Eu estou com uma venda excessiva, etc. Se eu tenho uma manutenção preditiva, eu estou acompanhando aquele item para ver se o comportamento, vou dar o exemplo de um rolamento, se ele não está vibrando, se ele está se comportando, se ele está bom de lubrificação, e eu acompanho isso. A gente tem até a parceria com a Traction, eles têm um sistema que acompanha isso via Wi-Fi, manda via telemetria. Então você estica o prazo da manutenção preventiva, então você ganha no momento. Isso é bom quem tem isso, primeiro, você não troca um rolamento que poderia ser descartado daqui a 6 meses, daqui a 2.000 horas antes. Ele está bom, você estica aí, então você tem um custo de manutenção menor. Agora, o mais importante, você tem o custo, mas o mais importante, aí eu faço o link para a governança, é você monitorar de maneira X qualquer, depende do processo, o comportamento daquele item para ver se você realmente pode esticar ou não, ou em algum momento ele pode estar entrando em fadiga e vai quebrar por falha de material que você não tem controle, né? Você tem um rolamento, tem toda a especificação, todos os testes, etc. Se comprar de uma marca boa, né? Não adianta comprar um rolamento qualquer, mas se comprar de uma marca boa, por exemplo, você sabe que aquele rolamento, se é para 15.000 horas, ele vai atingir 15.000 horas, mas se é um item crítico, você monitora, você faz uma manutenção preditiva, acompanha o comportamento, que você tanto pode esticar o uso daquele, ou não é nem esticar, é trocar no melhor momento, ou opa, tem alguma coisa errada, ele está vibrando demais, com 7.000 horas, não era para vibrar assim, para ver. Por quê? Você para antes de ter uma perda, porque se aquele rolamento é de um eixo principal, que se ele romper, trava tudo, o estrago na máquina é muito grande. Então, quando você tem governança, você pode fazer, aí sim o advisor entra nisso, ele vai fazendo uma manutenção preditiva em alguns indicadores daquele projeto. E quando você tem isso, você consegue, claro, dependendo da complexidade, etc., você consegue ser um pouco mais assertivo na mudança de uma ação, na aceleração de outra, paralisação de uma, né, ou não. E isso vai te dando instrumentos para uma das coisas que é super importante, é que quando o projeto largou, ele não pode voltar. Quando você toma uma decisão de fazer um projeto, você tem que ter os dados suficientes, estrategicamente falando, para que você tome aquela decisão. Porque qualquer implementação de projeto numa empresa, não interessa o tamanho, pode ser pequena, média ou grande, ela vai mexer no conforto da empresa, na performance, no ritmo que essa empresa está rodando. Quando você começa um projeto, você vai tirar os processos da zona de conforto, as pessoas da zona de conforto. Quando você faz um projeto importante, você está pondo em risco a performance da tua operação, a performance da tua planta, a performance do teu time. E você pode ter prejuízos sérios com isso. É por isso que ele fala, quando você toma a decisão, vou fazer um projeto de uma magnitude importante para o meu negócio, eu tenho que estar embasado. Feito isso, você tem que ter pontos críticos que você, como governança, vai acompanhar para ver se aquilo está indo bem, se não está indo bem, qual o impacto, para que você não tenha ruptura, para que você não tenha um atraso, para que você não tenha uma não conformidade, né? Então você começa, eu vou dar um exemplo aqui de um projeto que a gente fez na base do Rio de Janeiro da Ultragás. A gente estava colocando um sistema de bombeamento automático de gás de GLP dos tanques direto para a plataforma de enchimento. E você tinha uma válvula que tinha lá o proporcional derivativa, tem uma regulagem automática que você deixava aquilo 100% automático e funcionando. A gente não teve, talvez naquele momento, é aí que eu ponho, você tem que identificar o que é aquilo, a estrutura metálica que foi feita ou a suportação da tubulação. Talvez a gente não acompanhou o desenvolvimento e não se antenou na época, porque ainda bem, um dos motivos que era muito novo, que depois nas outras bases a gente corrigiu o erro, dependendo a calibração que você tinha da válvula de controle automática, a tubulação começava a balançar e ela estava presa na plataforma metálica, a plataforma toda mexia junto, né? Tanto que engenheiro, né? Não, vamos fazer balançar só para testar, mas na verdade a gente via o que é engenharia. Você mexia na regularidade da válvula, a plataforma inteira fazia assim. A sorte que num teste a gente viu, deu tempo, a gente suportou diferente, podia ter qualquer oscilação, qualquer calibração na válvula operacional,
a plataforma estava protegida, porque a gente tirou a suportação da plataforma e jogou para o chão, vamos chamar assim. O que é isso? Teve em algum momento que você não acompanhou, aquele ponto era crítico, você tinha que fazer uma observação preditiva para ver se aquilo estava atendendo. Então, isso é um exemplo técnico, muito técnico, especificamente de engenharia, mas você pode ter, por exemplo, acompanhamento de, normalmente, licença de bombeiro, prefeitura, Anvisa, órgão ambiental, Ministério da Agricultura, etc. Você tem que acompanhar esses processos. Vou dar um exemplo aqui, a Anvisa, né? A Anvisa, às vezes, a Anvisa agora, quando você sai da esfera federal e vai para a municipal, você sai da Anvisa e vai para a Visa, você tem licenças, o LTA você tira na Visa municipal, na Visa local. Às vezes a estrutura da Visa não suporta a quantidade de projetos que ela administra. E aí, eu não vou entrar no mérito aqui, a gente sempre sabe que... Então, preditivamente, para você acompanhar, esse é o ponto crítico. Então, normalmente, quando chega um projeto para a gente fazer de LTA, alguma coisa... eu preciso fazer o LTA, onde é? Em cidade tal. Qual a estrutura da Visa? Ela está suportando mais um projeto, ela está sufocada, não está? Já antecipa. E Visa, normalmente hoje, o que acontece? Todo mundo, é o contrário, a Visa espera todo mundo para dar a última licença. Então eu tenho que acompanhar a prefeitura, bombeiro, meio ambiente, para a gente não travar. Então, isso são controles que você vai colocando, eu estou dando exemplo aqui de legislação, que não está na mão do gestor do projeto, não está na mão da empresa. Agora, cabe a você entregar um bom projeto, você fazer toda a documentação, atender a norma, etc. Não adianta dar jeitinho, né? Quando eu fui gerente de engenharia da Ultragás, a gente fez quase 20 bases de gás no Brasil inteiro. Eu nunca tive problema de aprovação em bombeiro, porque simplesmente eu peguei todas as normas, peguei o time de engenharia, visitei o mundo, eu visitei 16 plantas de gás no mundo inteiro, capturei todas essas questões técnicas e o nosso projeto estava além da norma. O que acontece? Você entrega o projeto anda, porque você não tem questionamento, né? Então o pessoal reclama, o órgão público atrasa, não sei o que. Cara, você fez conforme a norma? Esse é o primeiro ponto, tem questões que a governança tem que ter. Então, está atendendo a norma, a estrutura da cidade. Primeiro, quem faz o bombeiro? É da cidade ou da região? Onde está a célula de aprovação de projeto pelo bombeiro para tirar o AVCB? É a da cidade ou da cidade mais próxima? Às vezes a cidade é pequena, só tem o grupamento de bombeiro de ação, mas não tem a parte administrativa. Não, é na cidade maior que fica perto. Então, como é que funciona? Então, tudo isso são fatores que você tem que trazer para uma análise um pouco mais estratégica, que esses pontos você tem que monitorar. O projeto roda automaticamente, está lá rodando, mas você vem fazendo uma atividade preditiva aqui, controlando. E aí você vai colocando os argumentos. Então, a governança ela tem que ser inteligente, ela tem que ser viva, ela é um ser vivo, ela tem que ser flexível, ela tem que estar invisível, né? Então, assim, ela tem que ser adaptável, por quê? Adaptável ao processo que você está encontrando. Se o órgão ambiental tem dificuldade, ele não tem gente suficiente, quanto mais detalhado você entregar o projeto, tentar fazer uma reunião antes, isso é como se fosse uma prevenção, mas quando você pega a palavra preditivo, o que é? Você acompanha, você monitora, você verifica, tem mais tempo, não tem mais tempo, dá para encurtar, dá para acelerar. Então tudo isso faz parte da governança e ela pode ser aplicada também, né? Fazendo essa metáfora aí, tirando a manutenção da governança, ter uma governança preditiva é bom porque você pode monitorar o teu projeto melhor.